Muito bem, pessoal, chegamos aqui em mais um vídeo dessa série Filosofar é Reação. Então, como você pode ver no slide, eu tenho trabalhado em alguns aspectos, em algumas características aí dos nossos irmãos, vamos dizer assim, né? Até chegar ali no Neolítico com o Homo sapiens sapiens, houve todo um processo evolutivo na dimensão biótica, e como eu já falei, a gente não pode cair no erro dos naturalistas em transformar a teoria da evolução em metafísica, que isso é um erro. Todo mal biólogo, todo mal cientista, vamos dizer aqui de modo geral, né? É um péssimo estudante de filosofia. Então, se você quer ser um cientista sério, um cientista culto na sua área, você precisa estudar filosofia. Nesse sentido, dá para entender do porquê a filosofia é a mãe de todas as ciências. De fato, isso é uma grande verdade. Então, os naturalistas caem neste erro em querer fazer metafísica, ontologia a partir da teoria da evolução, porque são péssimos filósofos. São péssimos filósofos. E também são aí pessoas que têm um espírito de querer refutar Deus, tentando provar que Deus não existe. Veja, é uma grande bobagem, na minha humilde opinião. Você pode discordar e tudo bem, mas tanto aqueles que querem provar que Deus existe, quanto aqueles que querem provar que Deus não existe, na minha opinião, são coisas irrelevantes. Quando você estuda e entende a partir da revelação escriturística quem é Deus, fica impossível dar empiricidade a isto que chamamos de Deus. Veja, aqui muitos católicos vão vir. Peraí, São Tomás de Aquino e as cinco vias, e Aristóteles como o primeiro motor imóvel. Veja, esses caras fizeram argumentações lógicas para chegar na ideia de que é irracional não pensar Deus. Metafisicamente falando, é irracional. Uma coisa é eu dizer, é racional, e aqui eu coloco os argumentos, é irracional, vamos dizer assim, né? Tentar pensar a realidade, o mundo das coisas, sem um primeiro motor imóvel. Então, por exemplo, as cinco vias eu a enxergo como princípios para se mostrar e provar e demonstrar que é racional crer em Deus. Eu não entendo e respeito quem assim entende, mas eu discordo totalmente. Não entendo nesse sentido de pegar cinco vias e provar que Deus existe. Até porque quando colocamos esses termos, provar que Deus existe, já estamos falando como modernos. Por mais católico, protestante, religioso, por mais que tentamos voltar à Idade Média, estamos dentro da modernidade. Então é impossível a gente escapar daquilo que o Paul Tillich vai chamar de situação cultural, né? Então, quando usamos os termos provar ou não provar, estamos aqui trabalhando com um aspecto modernista e empiricista. Então, não é possível provar que Deus existe. Também não é possível provar que ele não existe. Porque Deus, como diz o Paul Tillich, filósofo da religião e teólogo que eu gosto muito, ele é um ser em si. Mas Anderson, isso soa kantiano. Sim, se você pegar os conceitos kantianos de fenomenal nominal, o conceito nominal aplicado ao Deus Trino faz todo o sentido. Aplicado ao Deus Trino, não no princípio de revelação, vou usar aqui um linguajar do Prontino, né? Não no sentido de emanação, operandi mundi, a alma do mundo. Não nesse sentido. Estamos trabalhando aqui Deus ser em si, fora dessa realidade universal. Tirar Deus de lá, e esse lá é inconcebível para a mente limitada humana, é simplesmente impossível.
Então, se há um Deus e ele é eterno, a mente finita não vai conseguir provar que ele existe empiricamente, e muito menos provar que ele não existe empiricamente. Então, todo este debate de teístas e ateístas sobre a prova ou não de Deus, que ele existe, na minha opinião, é pura bobagem, é perca de tempo. Perca de tempo. Tanto os apologistas teístas quanto os apologistas ateístas estão aí fazendo um desserviço ao debate filosófico, a querer provar pressupostos que Deus não existe, ou querer pegar os seus pressupostos e demonstrar que Deus não existe, que é uma utopia, uma criação da mente humana. Isso tudo, na minha opinião, não faz nenhum sentido. O que faz sentido é dizer, não, é racional crer em Deus. E aqui eu coloco essa racionalidade com pressupostos coerentes e lógicos. Foi o que São Tomás de Aquino fez, foi o que Aristóteles, por exemplo, fez ao trabalhar a ideia do primeiro motor imóvel. Aquilo ali é um argumento lógico, aquilo é lógica, aquilo é lógica, ele não é metafísica. Claro, tem pressuposto metafísico, claro que tem. Metafísica está lidando com a filosofia primeira, a estrutura do ser, o ser enquanto ser. Mas aquilo ali é lógica. E a lógica faz parte da metafísica, né? A lógica faz parte da estrutura ontológica. Pelo menos como doiverdiano. Estou falando aqui como doiverdiano, né? Então, quando a gente observa o argumento aristotélico do primeiro motor imóvel, ali é lógica. Ali é um argumento lógico. E tem uma galera aqui no YouTube falando um monte de merda sobre São Tomás de Aquino, Aristóteles, não sabe porcaria nenhuma de filosofia, sabe nada disso e que fica dando palpite. Se você quer refutar São Tomás de Aquino, leia a Suma inteira, por exemplo. Se você não fez esse trabalhinho, meu filho, esqueça. Esqueça. Isso pelo menos o começo. Isso é o começo. É o discordo de São Tomás de Aquino. Aí o cara quer ir pro Google. Eu vi um cara aqui no YouTube refutando São Tomás de Aquino com um videozinho merda de 19 minutos. Refutei São Tomás de Aquino. Pelo amor de Deus, o brasileiro não tem noção nenhuma de proporção, velho. Dá uma raiva. Então vamos voltar aqui. Quando a gente olha para o processo evolutivo, isso se dá na dimensão biológica, consequentemente a gente vai encontrar ali vários dos nossos irmãos, né? Vários irmãos daquele que sabe que sabe. Esse é o Australopithecus robustos, há também, como eu coloquei no slide, o Africanos. Eu não vou falar das características aqui porque são quase que semelhantes às características, porque sempre se dá na dimensão biológica, né? Sempre se dá na dimensão biológica corporificada. Ou seja, o processo evolutivo, para usar aqui um linguajar do nosso grande Mário Ferreira dos Santos, são processos que se dá a partir de fatores emergentes. Ou seja, é um tender para dentro. Para dentro de quê? Biologicidade, ou seja, a biologia corpórea em intensidade. Claro que existem os fatores predisponentes, e aqui a estrutura da filosofia primeira é muito proeminente para a gente trabalhar os fatores predisponentes nesses fatores emergentes do processo evolutivo. Claro, é totalmente possível, porém, de modo captativo, de modo autoevidente, para usar aqui uma linguagem do Doiver, né, de modo puxante ou qualificante, né, o Doiver usa essa expressão, aspectos fundante e qualificante para estruturar um ser, por exemplo. O que é isso, Anderson? Por exemplo, olha para o Estado. O Estado possui uma estrutura fundante. Qual é a estrutura fundante? Dimensão histórica. Por quê? Porque o Estado moderno nasce dentro da estrutura histórica cultural. E o que puxa ou o que qualifica, para usar o termo do Doiver, o que qualifica o Estado é a dimensão política / jurídica. Isso se dá também na família cívica. Quando eu digo família cívica, eu estou trabalhando homem, mulher, pênis e vagina. Que foda-se os Foucaultianos, os Judith Butler, essa galera toda tá errada metafisicamente.
Ou seja, quando a gente observa a realidade estrutural da família cívica, por exemplo, a gente vai ter que colocar o pênis e a vagina. Ah, mas Anderson, eu sou homem, me identifico como mulher. Dane-se, é você e você. Eu não estou trabalhando aqui questões de moralidade. Se você se querer se identificar como gato, como árvore, é você e sua vida. Faça o que quiser com a sua vida. Que estou trabalhando filosofia, metafísica. Então, quando a gente observa a realidade, a gente encontra esses fatores que fundam e que qualificam. Então, o que qualifica a teoria da evolução dentro de uma estrutura, vamos dizer, micro, não macro, porque não é ontologia, não é metafísica, é justamente a dimensão biótica, dentro daquilo que o Mário Ferreira dos Santos chama de fatores emergentes. Para quem não conhece isso, procure aí no YouTube, tem um jovem, na minha opinião, a melhor pessoa que trabalha Mário Ferreira dos Santos aqui no YouTube. O canal dele é Jao, se eu não me engano. Jao. Ele tem uns vídeos bem interessantes. Não sei porque ele parou, né? Mas ele tem uns vídeos. É o melhor, na minha opinião. Eu vi essa galera aí do Olavo de Carvalho. Essa galera toda não sabe porcaria nenhuma de Mário Ferreira dos Santos. É tudo palpiteiro que não estudou o cara. Foi o único que eu vi que de fato estudou, leu. Fica todo mundo falando, Mário Ferreira dos Santos é o maior filósofo. Tudo repetindo o que o Olavo falava. Ninguém parou pra ler. Até porque a obra do cara é imensa, né? Ninguém tem tempo. Mas um rebanho de palpiteiro politiqueiro. Então, olha o vídeo dele, de Jao, e veja lá o que é isso, fatores emergentes e predisponentes, conceitos antinômicos de extensidade e intensidade que o Mário usa. É extraordinário. Então, pegando essa ideia de fatores emergentes, a gente observa, faz uma aplicabilidade aqui, né, na teoria da evolução. Na teoria da evolução, a partir daquilo que o Dover chama de aspecto modal biológico. Então, é isso que está acontecendo aqui nesse processo do Paleolítico, né? Isso é muito interessante. Então você encontra aí o Australopithecus africanos, o Australopithecus robustos, e nós vamos encontrar também o Homo habilis, Homo erectus e assim sucessivamente. Então, o Paleolítico, ele possui, vou voltar aqui os slides, ele possui 3 aspectos históricos bem interessante. Então, Paleolítico inferior, Paleolítico superior e Paleolítico intermediário. Ou, de modo coerente, né? Paleolítico inferior, Paleolítico intermediário e Paleolítico superior. Anderson, o conceito superior, quando você usa aqui, você usa no sentido de ser melhor que os outros? Não, não é nesse sentido. É no sentido, vamos dizer, quantitativo. No sentido quantitativo. Ordinal, né? É apenas uma dimensão, é apenas um quantum, não é uma inferioridade para uma superioridade, um melhor para o pior para o melhor. Não é isso, não é isso. Claro que no Neolítico, na minha opinião, a gente atinge uma superioridade de fato. Então por isso que o Neolítico é tão importante quando a gente for trabalhar ele aqui. Então, esse vídeo eu quero trabalhar justamente, encerrar essa primeira parte, que é a parte aí desse processo evolutivo que se deu no Paleolítico. A gente vai contar também o Homo neandertal, que é bem interessante, né? Ele tem algumas características parecidas com o Homo sapiens. Interessante, né? Eles se adaptaram no frio. Veja o aspecto físico adentrando a dimensão biológica, ou seja, Mário Ferreira dos Santos é usado aqui novamente. Por isso que o Mário está correto, né? A filosofia do Mário parece muito com a realidade. Sempre faço essa pergunta, né? Quando você for estudar um filósofo, seja qualquer filósofo, faça uma perguntinha. Aquilo que esse filósofo defende no seu sistema de filosofia se parece com a realidade? Se parece com a criação de Deus? Se sim, aceitemos. Ah, mas ele é de direita, ele é de esquerda. Dane-se. A verdade está acima de qualquer poder político. É porque no Brasil ninguém entende isso, né? O analfabetismo funcional toma a mente e dissolve a mente das pessoas e dissolve a inteligência. Tudo é política, tudo é direita e esquerda. Política é apenas um aspecto da realidade. É apenas um aspecto, um pedacinho. Aí você quer fazer análises filosóficas só porque o cara defende uma opinião tal, diferente da sua. Isso acontece tanto na direita quanto na esquerda. Então, o Neolítico. No próximo vídeo nós vamos trabalhar mais o que foi o Neolítico.
Então o Neolítico é muito importante para a gente adentrar naquilo que eu chamo de filosofia quadrante, porque é no Neolítico que o filosofar como reação faz todo sentido. É lá no Neolítico. Mas Anderson, você é cristão e acredita em Adão e Eva e nas escrituras. Como fica? Vou entrar nisso também. Vou explicar a minha opinião, embasado em alguns autores bem interessantes, para me fundamentar aquilo que eu acredito teologalmente, né? Ou seja, teologicamente. Então é isso. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.